Bom, vamos ver então, em cima da nossa definição de derivada, vamos calcular aí algumas derivadas utilizando a definição. Então vamos lá. A gente viu o seguinte, a gente viu que a derivada de uma função num ponto x é o limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Isso aqui é a definição de derivada que tem que ficar no sangue. Aí vamos pegar aqui como primeiro exemplo, se a gente tiver uma função, a função mais básica, que é a função identidade, f de x igual a x. Isso aqui é uma função do primeiro grau, então a gente já sabe que o gráfico é uma reta, e aí a gente quer calcular a derivada de f de x igual a x. Então vamos aplicar a definição. F' de x vai ser limite quando ΔX tende a zero. Aí se f de x é x, quem é f de x mais ΔX? F de x mais ΔX é, no lugar do x, a gente tem que colocar x mais ΔX. Então vai ficar x mais ΔX menos f de x é x, sobre ΔX. E aí observa que x menos x vai cancelar e vai ficar simplesmente limite quando ΔX tende a zero. No numerador sobrou ΔX e no denominador também sobrou ΔX, que a gente vai simplificar essa fração e vai dar 1. Limite de uma constante quando ΔX tende a zero é a própria constante. Então daqui a gente deduz que a derivada, quer dizer, se f de x é igual a x, então a sua derivada, f' de x, é 1. Tá. Agora vamos fazer o mesmo para f de x igual a x ao quadrado. Vamos descer aqui um pouquinho. Então vamos aplicar a definição. A derivada, f' de x, vai ser o limite quando ΔX tende a zero. Aí, se f de x é x ao quadrado, no f de x mais ΔX, eu vou ter x mais ΔX ao quadrado, menos f de x, que é x ao quadrado, sobre ΔX. Isso aqui vai ficar, vamos desenvolver esse produto notável. Na hora que a gente desenvolver esse produto notável, eu vou colocar aqui em outra cor. Isso aqui elevado ao quadrado vai dar x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí x ao quadrado menos x ao quadrado vai cancelar. Então vai ficar assim, ó. Vou voltar aqui para o azul. Então isso aqui vai ficar limite. Ficou muito fino. Limite quando ΔX tende a zero. Então, aqui no numerador, sobrou 2x ΔX mais ΔX ao quadrado, que eu posso colocar o ΔX em evidência. Vai ficar ΔX, que multiplica. Na primeira parcela sobra 2x, mais na segunda parcela sobra ΔX. Isso aqui sobre ΔX. Daí, como esse ΔX está multiplicando, a gente pode simplificar. Aí sobrou limite de 2x mais ΔX quando ΔX tende a zero. Se o ΔX tende a zero, quer dizer, se isso aqui está indo para zero, então isso vai dar 2x. Portanto, chegamos na nossa segunda fórmula de derivada. Se f de x é igual a x ao quadrado, então a derivada de x ao quadrado é 2x. Aí olha só a lei de formação, ó. F de x é x, a derivada dá 1. F de x igual a x ao quadrado, a derivada dá 2x. Se a gente fizer o mesmo para f de x igual a x ao cubo, vou colocar aqui como terceiro exemplo, f de x igual a x ao cubo. Fazer a mesma coisa. Aplicar a definição, a derivada vai ser o limite quando ΔX tende a zero. Aí, se f de x é x ao cubo, então f de x mais ΔX é x mais ΔX elevado ao cubo. Menos f de x, que é x ao cubo, sobre ΔX. Aí eu vou desenvolver essa potência, utilizando o produto notável. Aí tem que lembrar aquela fórmula do produto notável, do a mais b ao cubo. Isso aqui é o cubo do primeiro, mais
3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, isso é forma de produto notável, mais o cubo do segundo. Então, isso aqui é o desenvolvimento do x mais ΔX ao cubo. Aí, observa, cubo do segundo, perdão, cubo do ΔX. Aí, observa que nesse numerador, a gente vai ter x ao cubo e esse menos x ao cubo, vai cancelar. Aí, no que sobra, que é 3x ao quadrado vezes ΔX, mais 3x vezes ΔX ao quadrado, mais ΔX ao cubo, todas as parcelas têm ΔX. Então, eu vou colocar o ΔX em evidência para simplificar com ΔX do denominador, igual a gente fez no anterior. Então, vai ficar assim, ó. Limite, quando a ΔX em evidência, ΔX que multiplica. Nessa primeira parcela, sobra 3x ao quadrado. Mais, na segunda parcela, quando puser um ΔX em evidência, vai sobrar 3x ΔX. Mas, na terceira parcela, quando tirar um ΔX daqui, vai sobrar ΔX ao quadrado. Isso tudo sobre ΔX. Aí, como esse ΔX está multiplicando, a gente pode simplificar com ΔX denominador. E aí, ó, vai sobrar apenas limite quando ΔX tende a zero. Então, nesse numerador sobrou 3x ao quadrado, mais 3x ΔX, mais ΔX ao quadrado. Como o ΔX está tendendo a zero, aqui, ó, como o ΔX está tendendo a zero, isso aqui vai para zero. Multiplicado por 3x, isso tudo vai para zero. ΔX tende a zero, então isso aqui vai para zero. Ou seja, sobrou apenas opa, não troquei a espessura da caneta, vou colocar aqui. Então, sobrou apenas 3x ao quadrado. Então, a gente chega numa terceira fórmula, que é se f de x é igual a x ao cubo, então a derivada é 3x ao quadrado. Aí, olha só a lei de formação, ó. Deixa eu assinalar aqui. Para f de x igual a x ao quadrado, a derivada deu 1. O expoente aqui é 1. Para f de x igual a x, a derivada deu 1. Para f de x igual a x ao quadrado, olha o expoente. A derivada deu 2x. Tá vendo que aqui o expoente, ó. Aqui o expoente era 2, eu fiquei com 2 aqui na frente. Agora, olha o próximo. Para f de x igual a x ao cubo, a derivada deu 3x ao quadrado. Porque o que dá menos que x, não está aparecendo porque não precisa colocar, mas teria um 1, que é uma unidade a menos que o 2. Se a gente continuasse fazendo isso, por exemplo, para f de x igual a x à quarta, que ia dar um maior trabalho, porque ia ter que usar a fórmula do binômio de Newton, mas se a gente continuasse fazendo, a gente ia perceber, a gente ia acabar chegando na fórmula da derivada de uma potência. Foi isso que os matemáticos perceberam. Quando eles fizeram isso aqui mais vezes, eles notaram o seguinte: genericamente, se a gente tem uma função f de x igual a x elevado a um expoente n, vou colocar aqui em outra cor para chamar a atenção disso, x elevado a um expoente n, então a nossa derivada f' de x vai ser, desce o expoente que é n, vezes, repito x, e diminuo uma unidade no expoente. Então, o expoente que era n, agora vai ficar n menos 1. Essa é a primeira fórmula de derivada que fala sobre a derivada de uma potência. Então, quando a gente tem a derivada de uma potência x elevado a n,
a gente desce o expoente n e diminui uma unidade no expoente. Ou seja, se a gente tiver, por exemplo, fazendo direto, a gente não vai mais precisar fazer pela definição. Isso aqui que a gente está fazendo pela definição, utilizando o limite, foi só para chegar na fórmula. Na prática, a gente não vai resolver nenhuma derivada pela definição, utilizando o limite. A gente vai fazer as derivadas utilizando... Opa, aqui apagou. A gente vai fazer as derivadas utilizando as fórmulas. Então, por exemplo, se a gente tiver assim uma função f de x igual a x elevado à quinta, a derivada de x à quinta vai ser desce o expoente 5 vezes diminui uma unidade de expoente, x elevado à quarta. Então, a derivada de x à quinta é 5x elevado à quarta. A derivada de x elevado à sexta vai ser desce o expoente, que é 6, vezes diminui uma unidade no expoente, 6x à quinta. E assim por diante. A derivada de f de x igual a x elevado a 100. Desce o expoente, que é 100, vezes diminui uma unidade no expoente, vai ficar x elevado a 99. Agora, claro, a gente também pode ter casos mais complicados, tipo f de x igual a 1 sobre x elevado à quarta. Aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever esse 1 sobre x elevado à quarta em forma de potência. 1 sobre x elevado à quarta pode ser escrito como x elevado a menos 4. Né? Porque o expoente negativo manda a gente inverter a base e levar o expoente positivo. Então, sempre que a gente quiser inverter uma fração, é só a gente colocar um sinal de menos no denominador. E aí, agora, a gente aplica a nossa fórmula da derivada de potência. Então, vai ficar a derivada vai ser desce o expoente, que é menos 4, vezes x, diminui uma unidade no expoente. Quando diminuir uma unidade no expoente, vai ficar menos 4 menos 1. Menos 4 menos 1 dá menos 5. Aí, expoente negativo manda inverter a base. Então, isso aqui eu vou ter que jogar o x à quinta para baixo. Então, isso aqui vai ficar menos 4 sobre x elevado à quinta. Ou seja, a derivada de x a menos 4 é menos 4 sobre x elevado à quinta. Fazer outro. F de x, fazer agora um com raiz. F de x igual a raiz quadrada de x. Primeira coisa vai ser escrever raiz quadrada de x como uma potência, porque a gente sabe derivada de potência. Então, escrevendo isso em forma de potência, isso aqui é x elevado a... A raiz pode ser escrita como um expoente fracionário. Quer dizer, raiz quadrada de x é o mesmo que x elevado a meio. Né? A regrinha aqui é assim, ó. Raiz enésima de x elevado a m é o x, o expoente vem para o numerador da fração e o índice vem para o denominador da fração. Assim que a gente passa uma raiz para o expoente fracionário. Então, olha, agora que isso está escrito em forma de potência, eu já posso derivar. Porque eu sei derivar quando é potência. Então, fica a derivada vai ser desce o expoente, que é meio, vezes x, diminui uma unidade no expoente. Quando fizer meio menos 1, vai dar menos meio. Aí, olha só, expoente negativo manda inverter a base, porque agora já é a outra propriedade, que é isso aqui. A elevado a menos m, expoente negativo manda inverter. Então, isso é 1 sobre A elevado a m. Então, ó, na derivada já está essa expressão. Expoente para baixo. 1 tio esquia. Que x, gente? Tem nada de x aqui. Desceu o expoente é 1 meio. Não sobre x. Isso aqui é 1, 2, né? Desculpe. Isso aqui é 1, 2, ó. Porque desceu o expoente, que é 1 meio, vezes x elevado. Aí meio menos 1 deu menos meio. Beleza. Então, vou repetir o 2 que já estava aqui embaixo. Vezes. Expoente negativo vai jogar esse x para o denominador. Vai ficar x elevado a meio aqui embaixo. E agora, expoente fracionário vira raiz.
Então, fica 1 sobre, repito esse 2 que já estava aqui, e x elevado a meio é a raiz quadrada de x. Não precisamos racionalizar, podemos deixar a resposta assim mesmo, certo?